Glória a Deus. Gente, dizer para vocês, hein? Foi uma batalha para chegar até aqui hoje, hein? Foi ou não foi? Quem a semana tá meio estranha? Achei que era só comigo, gente. Uma pena que os nossos irmãos hoje não puderam vir, alguns outros. Mas abençoa eles aí também de casa, em nome de Jesus. Gente, vocês não sabem, quem não está aí no grupo da igreja, nosso acesso do e-mail foi hackeado. Eu não sei como isso aconteceu, mas o nosso canal do YouTube saiu tudo que a gente tinha. Estamos orando aí para recuperar todas as coisas, né? Essa semana passada ou retrasada, esse mesmo e-mail que hackearam, que é que tem nossas contas aí nas redes sociais, é uma conta também nossa do banco, e por isso que eu mandei lá no grupo da igreja, não mande Pix naquela conta do e-mail que é contato@açãodoespírito.com.br. É esse e-mail que está sendo hackeado, então a gente está tendo que tomar cuidado aí, caso eles invadam o nosso banco também. Como na semana passada eu recebi uma notificação dizendo que estavam tentando entrar na conta bancária. Então ore por esse abençoado aí que está fazendo isso com a gente, né? Ore por ele, fala: meu irmão, para com isso, cara. Entrega para nós a nossa senha de novo. Entrega para nós. Olha aí, ó. Amém, amém. Vamos lá. Essa semana, além de tudo isso, ainda foi uma semana bem pesada, assim. Mas eu creio que Deus quer falar com a gente nessa noite, amém? Nós temos visitantes. O visitante acabou de sair, né? É o Cris e a Amanda, são meus amigos. Glória a Deus pela vida deles. Daqui a pouco eles voltam. Então aí. Abra sua Bíblia comigo então no livro de Atos, capítulo 19. Eu não estou vendo mais ninguém que está visitando, porque acho que todo mundo já veio aqui fora. Tem mais aqui, ó, tem ela, né, que está visitando a gente pela primeira vez aqui também. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Todo mundo achou Atos capítulo 19, versículo 11 até o 16. Eu vou ler. Na semana passada eu cantei uma música antes de começar e eu quero cantar de novo hoje. Já cantei pouco, né? Mas eu tô com uma música desde sexta-feira cantando. E eu sinto que eu preciso cantar. E hoje eu tô nostálgico, eu gosto das músicas antigas. Sei que você vai cantar junto comigo aí, assim, ó. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, feche seus olhos. Te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Na casa de Deus, onde flui. Vamos mais uma vez para te adorar, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que você nasceu, foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Eu sinto o amor de Deus fluindo nesse lugar, meu amigo. Eu sinto que Deus quer tocar a gente nessa noite. Ele quer fazer algo poderoso. E não foi por acaso todas essas lutas que a gente tem passado esses dias, como igreja, como pessoas, eu sei, porque eu converso com vocês durante a semana. E quando essa semana eu sempre escrevo minha mensagem na sexta-feira, e aí eu confesso para vocês que de sexta para sábado eu tive uma irritação gigantesca. Falei, cara, eu não estou nem me reconhecendo. Eu mandei mensagem pro Du, eu falei, Du, ora por mim, cara, porque eu estou extremamente irritado, cara. Eu quero quebrar tudo aqui. Porque eu escrevi a mensagem inteira na sexta-feira à tarde. E eu tive que mudar o aplicativo lá que eu escrevi as mensagens. E eu não sei o que acontece, mas às vezes eu deixava meu computador aberto, eu fechava ele, vim para a reunião aqui no sábado de manhã. E como eu troquei de aplicativo, eu fiz a mesma coisa. Quando eu cheguei ontem em casa, no sábado à tarde, falei, vou concluir a mensagem. E quando eu abri o notebook, não tinha nada salvo do que eu tinha escrito. Eu perdi tudo e eu passei a tarde inteira tentando recuperar e nada. E eu batia com o mouse e falei, Deus, eu escrevi. E eu odeio fazer as coisas de novo. A Gil entrou dentro do quarto, ela falou, não perca a sua paz. Eu falei que não perca a paz do quê? Eu já perdi, já está perdida. Eu tinha que ir para São House, lá do pessoal na casa do Duan. Graças a Deus que tinha comida lá, me acalmei. Comi yakisoba, fiquei mais tranquilo. Levei yakisoba para casa. Fiquei tranquilo. Só queria saber se hoje eu vou ter pudim. Eu estou falando com alguém aqui, pelo amor de Deus. Tem gente se escondendo aí, gente. Brincadeira, mas às vezes a gente acha que são coisas tão simples e vão tirando a gente do sério, vão irritando a gente vai dando aquele espaço e fala assim, meu Deus, eu estou insuportável. Então nós tivemos batalha para chegar até aqui hoje e vencer, mas chegamos. Eu acordei hoje às 6 da manhã, eu falei, agora eu vou escrever essa mensagem. E eu creio que Deus quer falar muito com você, como falou comigo também. Eu sei que às vezes no meio da mensagem você vai pensar, meu Deus, onde você quer ir? Está indo tudo contrário. Mas a gente vai chegar num lugar, calma, tenha paciência. Todo mundo abriu Atos 19, versículo 11 até o 16. Ele diz assim, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, eu conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Que coisa terrível de ouvir. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua mensagem hoje, Pai. Obrigado porque ela é viva, eficaz, poderosa. E eu te peço, Senhor, que essa mensagem não seja em vão. Eu creio, Senhor, que o Senhor quer fazer algo poderoso através da tua palavra. Então eu te peço, Jesus, transforma a nossa vida. Abre o nosso coração nessa noite, abre o nosso entendimento,
Nos dê um espírito de sabedoria e revelação para que a gente possa compreender, Pai. Não no natural, mas no espírito, aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. E Deus, que os cativos sejam libertos. Que a Tua palavra, Jesus, liberte. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu gosto sempre de fazer um contexto do que o texto está dizendo. E a primeira parte que eu vejo aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, todo mundo já leu sobre esse texto? Não? Obrigado. O que Paulo fazia era algo a partir da intimidade que ele tinha com Jesus e a vida que ele tinha com Jesus. E aqueles homens então quiseram tentar fazer a mesma coisa que Paulo estava fazendo, que era libertando os cativos, expulsando, curando os enfermos, pregando o evangelho de Cristo, mas a quem Paulo conhecia. E aqueles homens então, não conhecendo Jesus, começaram a tentar a fazer a mesma coisa. E sabe a primeira coisa que a gente aprende aqui? Que viver com Jesus não é uma fórmula do que a gente pode te dar e você vai replicar e fazer. Você precisa ter uma vida com Ele. Eu não posso te dar uma fórmula e dizer, olha, faça isso que vai dar certo. Não vai dar. Porque é a sua intimidade com Ele que te leva nesse lugar de autoridade. Eu quero falar sobre autoridade hoje. Então Paulo, por mais que a gente veja hoje essas igrejas que falam que vão vender um lenço, que vão dar um copo de água ungido, que vai fazer isso, e eles tiram isso daqui, dizendo isso tem valentia, isso vai dar certo. Deixa eu te dizer, Paulo em nenhum momento, depois em todas as cartas dele, ele não gera isso como uma doutrina dizendo, olha, eu vou vender o lenço ungido. E ele diz que por mais que o lenço de Paulo estivesse curando, Paulo não fez daquilo uma doutrina, porque a ênfase do poder estava no nome de Jesus e não em que Paulo. Então a gente precisa entender, não está sobre nós. Mas a Bíblia também conta algo aqui em Atos 19. Esses dois homens eram ambulantes. Estavam sozinhos, desconectados. E sabe de uma coisa? Ninguém prega o evangelho e ninguém faz o evangelho sozinho. Ninguém desconectado do corpo de Cristo prega o evangelho. O evangelho de Cristo precisa estar conectado. É perigoso andar avulso. E quando você anda sozinho, você está sujeito aos ataques realmente de Satanás, porque você está sozinho, não tem ninguém. E sabe, essa semana eu estava aqui falando com o pessoal, não sei se vocês já assistiram, mas eu gosto bastante de assistir a respeito de caça no Discovery, esses canais assim. Você já percebeu como o leão mata alguém? Os bichos. As hienas têm o poder de neutralizar um leão. Mas quando um leão consegue atacar uma das hienas e ele fere ela, aquelas outras hienas vêm para tentar resgatar ela e o leão se afasta. Mas aquela presa já está ferida. Ele só espera. Aquela hiena não consegue acompanhar o outro bando. E quando ela não consegue acompanhar, ele ataca de novo e mata ela. Estou certo ou não estou? Andar avulso é perigoso no evangelho. Andar sozinho, tentar fazer com a sua própria força, tentar fazer sem intimidade, não dá certo. Se tem algo que deveria gerar temor dentro do nosso coração, e não medo, mas temor, é tentar servir o Senhor sem Ele. Você já tentou servir Jesus sem Ele? Já tentou fazer alguma coisa sem Jesus? O Senhor da obra. Ele é o Senhor da obra, mas você não faz a obra sem Ele. Eu tenho que temer essas coisas. Eu tenho que temer e dizer, cara, eu estou correndo um risco absurdo de andar sozinho. E andar sozinho é perigoso demais. Sabe por que esses homens foram expostos e foram maltratados por aqueles espíritos malignos? A Bíblia não conta que foi por causa de falta de santidade. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que porque eles não conheciam Jesus. Ele fala, eu expulso vocês no nome de Jesus que Paulo conhece. E deixa eu te contar uma coisa. Você acha que isso é só na Bíblia? Um dia eu
estava lá orando em nome de Jesus para expulsar um demônio. E sabe o que o demônio falou? Eu te conheço. Eu sei teu nome. Mas havia algumas outras pessoas, ele falou, eu não conheço essas pessoas. Sabe o grande temor que você tem que ter? Você não tem que ter medo de demônio, não. Eu estava conversando com a Gil ainda ontem a respeito disso. E a gente não fala, eu não sei por que cargas d'água Deus está querendo que eu pregue isso hoje, mas você que está aqui com a gente há mais tempo, você sabe, a gente sempre exalta o nome de Jesus e demônio não tem. A gente não fala muito dessas coisas aqui. Porque onde tem luz, as trevas têm que ir embora. Mas, sabe que se eu perguntar para metade dos cristãos que estão aqui, ei, você já expulsou um demônio? Você vai falar, eu não. Mas Jesus deu autoridade para todo aquele que crê. Olha o que está escrito na nossa camiseta. Os sinais seguirão aqueles que creem. E ele diz, Marcos 16, dizendo assim, expulsarão demônios, falarão novas línguas, os sinais acompanharão esses que creem. Ele não diz, o sinal vai acompanhar o pastor, o sinal vai acompanhar o missionário, o sinal vai acompanhar esse, e o que você não pode é estar exposto diante disso, sem intimidade, sem conhecer Jesus. A autoridade vem com intimidade. Então, lendo esse texto, a gente vê, e talvez você se pense e fale assim, não, mas a autoridade está você, que você ora. A autoridade está sobre Paulo, porque Paulo foi ungido para isso. Paulo era um homem mais poderoso, diferente desses homens, não. Paulo foi escolhido e separado, mas todos nós fomos feitos sacerdotes, prontos para servir ao Senhor, em intimidade com Ele. Eu quero falar um pouco hoje a respeito de autoridade que está nas nossas mãos. Porque o Senhor não escolhe pessoas diferentes, mas pessoas se posicionam de forma diferente com Jesus. Não é que eu sou escolhido, ou você é escolhido, ou a Gil é escolhida, não. É como você se posiciona diante de Deus. É como você se posiciona diante de Jesus, querendo conhecer Ele e gerando autoridade no seu coração. E aí você vence o medo, porque quando a gente já começa a falar assim, cara, já expulsou demônio, a pessoa, eu não, cara, eu tô longe desse negócio aí. Essas coisas não brinco, não. Ei, crente, é sobre você que Deus está falando. É para você que Ele quer dar autoridade. Existe um segredo, então. O segredo de Paulo era estar no lugar secreto, se aprofundar no crescimento. A maturidade daqueles que seguem Jesus é o que te habilita a entrar em alguns lugares. A maturidade é o que te habilita a estar em alguns lugares. Então, eu não posso acelerar o processo. Se eu não estou pronto, eu não acelero o processo. Eu preciso encontrar Jesus para viver o processo. Porque todo mundo que acelera o processo amadurece fora do tempo e vai cair. Todo aquele que quer amadurecer de forma rápida, deixa eu te dizer, não existe amadurecimento de forma rápida. Eu me lembro quando eu tirei minha carteira de motorista com 18 anos de idade, eu fui viajar. Aí os caras vão lembrar, os meus amigos que estão aqui, ó. A gente foi viajar para ministrar numa cidade longe aí do interior do Paraná. Eu tinha acabado de comprar nosso primeiro carro. Os caras falaram que era pneu slick, que era sem nenhum tipo de... Era liso, total. Era o que tinha, gente. 18 anos de idade, achando que estava arrombando com carteira de motorista, devia ter uns 19, talvez. E eu lembro que eu estava levando outros adolescentes junto comigo. O carro era esse, um Palio, pneu slick, um limpador de para-brisa amarrado com fita isolante. E era o que tinha. E eu lembro que no auge desse meu glamour, no meio da viagem, uma chuva caindo, limpador de para-brisa um só assim, ele tava tipo velocidade 1000. Gente, eu pego meu celular, naquela época não tinha smartphone, mas já tinha uns que tirava foto.
Eu pego meu celular no meio do movimento. E quando eu olho, eu estou a 165 por hora, tirando uma foto do velocímetro. Eu fico pensando o anjo tentando falar assim, Deus, está difícil de segurar ele hoje. Hoje está difícil. Hoje está difícil de salvar esse menino, Deus. Eu acho que foi de Deus, porque a fita isolante escapou, o limpador de para-brisa voou para o outro lado. Mas sabe agora, depois, com 35 anos de idade, se você me perguntar, Tiago, você anda com pneu liso na estrada? Eu falo, não. Tiago, você anda a 165 por hora na estrada? Eu falo, não. Agora, você para de mentira, irmão. Olha os irmãos acusando ali, cara. Para com isso, irmão. Acusador. O inimigo vem para acusar, cara. O cara anda a 60, eu ando a 100, é óbvio que eu vou mais rápido. Isso não quer dizer que eu estou a 165. Mas hoje, com 35 anos de idade, eu não vou fazer isso. Sabe como é o nome disso? Maturidade. Maturidade gera responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos pequenos. Isso é maturidade e responsabilidade daquilo que o Senhor colocou. E não tem como acelerar, porque aos 18 anos, se alguém me dissesse que isso era perigoso, eu ia dizer, cara, estava tudo sob controle. Não meu, mas estava. Algum anjo muito poderoso estava comigo naquele momento. Deve ter carregado o carro na mão e falou, cara, eu vou te salvar hoje porque eu tenho um propósito com você. Deus tem te dado algo, mas às vezes você quer usar da forma e no tempo errado. Às vezes não é o tempo para você usar. Você precisa entender o tempo e o processo de Deus na sua vida. Eu vou falar de novo a respeito do carro. Nós temos um carro e o Benjamin e o Caio são donos do carro também. Mas eu não entrego o carro para eles dirigir, porque eles não têm tamanho e não têm habilitação. Às vezes Deus te deu alguma coisa, mas você não tem habilitação ainda para fazer. Então você precisa conhecer Jesus. Prosseguir em conhecer o Verbo diariamente, conhecer a Cristo. Caminhar com Ele. Eu não posso fazer nada sem que Ele tenha feito primeiro em mim. E é isso que te habilita para fazer algumas coisas. Ah, Deus, está difícil. Ele está te habilitando. Ele está fazendo você passar no processo. Porque muitos querem autoridade, mas nem todos querem o processo para chegar nesse lugar. O processo é difícil demais. O processo é dolorido. Você fala, cara, eu tenho que passar por isso mesmo. Não dá para passar. Não dá para passar. Tem que passar por esse lugar. Então a maturidade nos leva a um lugar de autoridade. E sabe de coisas que precisam para chegar nesse lugar? Santidade, intimidade, obediência. Isso está ligado à autoridade que Deus quer dar na tua vida. Uma boa parte do processo que você precisa passar para chegar nesse lugar se chama santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Eu olho os adolescentes, eu vejo os mais novos aí, eu falo, cara, eu já fui como você. Eu já tive nesse lugar, eu falo, cara, eu queria viver em santidade. Êxodo 28, versículo 36, diz assim: também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás como gravuras de selos. E ele diz, santidade ao Senhor. Hebreus 12, 14 vai dizer, sem santidade é impossível ver a Deus. Você deve estar pensando, Tiago, você mudou a mensagem? Nós estávamos falando sobre autoridade, governo, habilitação, maturidade. Agora você está falando sobre santidade? Sim, porque santidade é o processo que te leva para esse lugar. Sem santidade é impossível você ver a Deus. E se você não ver a Deus, você não vê Jesus. Se você não vê Jesus, você não conhece Ele. Sem conhecer Ele, não tem autoridade. Não tem processo. E a santidade não é o quanto você não peca. A santidade é o quanto você se arrepende depois de pecar. Porque eu não sou santo completamente. Eu acabei de confessar para vocês aqui no começo da mensagem dizendo, cara,
Eu queria quebrar tudo. Eu estava nervoso, eu estava irritado. E eu falei, Deus, eu desisto desse negócio. Me perdoa. Eu me arrependo de ter feito isso e eu não sei quais são as coisas que você precisa se arrepender. Mas eu sei que a gente precisa viver em santidade para ver a Deus. É necessário santidade para ver o Senhor. É necessário um processo de arrependimento. Se você gosta de anotar, tem 3 passos que a gente precisa chegar nesse lugar de arrependimento. O primeiro é revisão e renúncia. Você precisa constantemente revisar para ver se você não está pecando. Olhar para dentro de si e falar assim, o que eu preciso me arrepender? E quando você olha para dentro de você e fala assim, cara, tem muita coisa aqui que eu preciso mudar. Aí você diz, eu preciso renunciar a essas coisas. O segundo passo é ter submissão e capacidade de ser ensinável. Alguém que não está submisso ao cabeça que é Cristo, não tem a capacidade de se arrepender. Luiz Hermínio, ele fala uma frase, ele diz, muitas pessoas são boas de desculpas. Enquanto você for bom de desculpa, você não é bom de arrependimento. E a gente fica se justificando toda hora, dizendo, olha, eu faço isso, mas eu pequei por causa disso, Esteja submisso debaixo da cabeça de Cristo. E Ele vai te levar, vai te conduzir para esse lugar de arrependimento. O terceiro, seja maleável, continuamente. Não deixe que o seu coração seja enrijecido, endurecido. E dizer, cara, eu já pequei tanto mesmo pecado, que eu tenho até vergonha de chegar para Deus e dizer, Deus, me perdoa. Eu acho que só eu peco assim. E aí quando eu vejo meu coração, eu preciso, Deus, me ajuda a ter um coração ainda de carne que pode se arrepender. Sabe, é tão triste chegar diante de alguém que fala assim, cara, eu não sou pecador. Eu falo, você é bom. Vai descer a carruagem agora, vai te levar, vai. Mas o nosso coração está submisso em Cristo. Ser maleável. Saber ouvir. Saber ouvir o Espírito Santo e dizer, olha meu irmão, você está errado. Coisa mais agradável de se ouvir, né? É horrível. É fácil você chegar para tua esposa e dizer, ei, estou errado. Eu estava errado ontem quando a Gil entrou no quarto lá no escritório e falou, se acalme. Eu falei, acalma nada. Você não sabe o que eu fiquei escrevendo. Ela falou, mas Deus vai falar de novo porque Ele é o Deus que te deu a palavra. Eu falei, e se não falar? Porque naquela hora eu não conseguia ouvir nada. Eu só queria... olha, se eu tivesse 2 computadores, eu tinha quebrado um. Eu ganhei um. Mas não vou quebrar. Porque para ter autoridade, você precisa aprender a se arrepender. Sabe de uma coisa? Quando o pecado ainda te domina, você não consegue ter autoridade. Sabe aquela sensação de crente? Sabe qual é o maior medo do crente de expulsar um demônio? É o demônio vir para você e falar assim, eu não te conheço, não saio. Sabe o que é isso? Alguém que não entrou num processo de arrependimento e fala assim, eu tenho ainda coisas pendentes que eu vou ser acusado. É por isso que crente tem medo de demônio, gente. Aí você olha para a cara dele e fala assim, mas eu me arrependi, Satanás. Sabe, essa semana quando a gente estava num dos processos de libertação, o demônio olhou e falou, eu falei para ele, nós não temos medo de você. Ele disse, será que não tem mesmo? Eu falei, não tem, sai em nome de Jesus. Você não tem que ter medo. E se a gente tem medo é porque ainda tem coisas pendentes que a gente precisa se arrepender. A gente está com medo de ser acusado. Não tenha medo. A gente só vai conseguir autoridade, intimidade e santidade. Faz aquilo que você não gosta de fazer. Fala para o irmão, fala intimidade e santidade, meu irmão.
Tá bom, eu sei que você não gosta de falar, mas é só para eu dar tempo aqui para eu tomar água. Sabe o que acontece com a gente diariamente? Sabe o que acontece com a gente crente todos os dias quando a gente fala vamos ter intimidade com Jesus? Existe uma coisa que acontece com a gente todos os dias. Nós somos constantemente assaltados. Constantemente assaltados para não ter intimidade com Jesus. Assaltado por um ladrão que vem no momento quando você entra lá no teu quarto para orar, ou que você tem algum momento separado e começa a orar, tua cabeça começa a ficar agitada e você começa a ser assaltado. João 10, versículo 1 e 2, ele diz: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. Você precisa vigiar para saber se você não está sendo assaltado todos os dias. Você precisa vigiar para saber se você não está sendo assaltado. E às vezes a gente é assaltado sem perceber. E quando a gente vai perceber, já não está mais ouvindo a voz do pastor. Não eu, do bom pastor. Sabe onde Satanás quer te atacar? Na sua identidade. É lá que ele quer assaltar você. Porque o lugar aonde ele entra é pela janela. E o ladrão sempre entra pela janela. Você não dá acesso pela porta, porque quem entra pela porta é o pastor. O ladrão vai entrando pela janela. A sua janela de casa é uma entrada? A minha não. Na minha casa entra pela porta. Você não pode transformar a sua janela em porta. Você não pode deixar o ladrão transformar a sua janela em porta. Você não pode deixar a sua porta fechada para Jesus. Satanás sempre vai tentar desconfigurar aquilo que Deus criou, mas ele não pode entrar pela porta. Ele vai tentar desconfigurar e dizer: olha, aqui é o lugar de entrar, sou eu. Eu sou o pastor. E você diz: não. Quem está entrando aqui é o ladrão. E Jesus quer restaurar sobre nós a voz dele. Sabe o que Apocalipse diz a respeito da voz de Deus? Ele diz que a voz de Deus é uma voz como o som de muitas águas. Esses dias a gente estava no parque aquático. Ou pensa numa cachoeira. E quando você entra debaixo de uma cachoeira... Quem já entrou debaixo de cachoeira aí? Você consegue ouvir alguém te chamando quando você está debaixo da cachoeira? Esse é o som da voz de muitas águas. É nesse lugar que você ouve só o som da água caindo e você não ouve mais ninguém. O ladrão pode falar, todo mundo pode falar, mas a voz de Jesus está muito mais alta, porque você está no lugar para ouvir a voz de muitas águas. O grande problema é quando a gente sai desse lugar. Quando a gente vai deixar então de ser assaltado por Ele, quando Ele restaurar a nossa identidade. Sabe o que o diabo mais quer da sua vida? Não é te deixar sem dinheiro, não é que você fique doente. O que Satanás mais quer na sua vida é matar sua identidade, sua origem. Porque Deus não te criou para ficar ouvindo a voz dele, de Satanás. Deus te criou para ouvir a voz dele. E se ele destruir a sua origem, se ele destruir aquilo que é original, ele destrói todo o seu futuro. Concordam comigo? Se destruir o que é original, ele destrói todo o seu futuro, porque você não anda mais como você nasceu para ser. Então, se ele acaba com o começo, o final vai ser desastroso. E a gente fica assaltado todos os dias ouvindo a voz dele. E dando voz. E dizendo: é isso mesmo. É isso que eu sou. Você precisa restaurar a sua identidade em Deus.
Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é o bom pastor e Ele chama as suas ovelhas. João 10:3, ainda seguindo o texto, ele diz assim: a este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Como é que Jesus te chama? Pelo nome. Jesus te chama pelo nome. Jesus te chama pelo nome. Eu não sei o quão precioso você entende que isso é. Independente de tudo que você fez, independente de toda acusação que foi feita na sua vida, independente de qualquer coisa, Jesus ainda é o nosso pastor e continua me chamando pelo nome. Ele ainda continua dizendo: ei, Du, você tem uma identidade, e você é o Eduardo Guedes, cara, e sempre será. Independente do que você ouviu, você é, e eu estou te chamando pelo nome. Quando Deus te chama pelo nome, quando Jesus te chama pelo nome, Ele está falando: eu estou restaurando a sua identidade. Você tem noção da profundidade que é isso? Saber que Deus me conhece e me chama pelo nome? Que Deus não me criou para ser roubado pelas coisas desse mundo? Que Deus não me criou para que a minha janela fosse assaltada todas as vezes durante o meu dia, enquanto eu quero ter intimidade com Deus, enquanto eu quero falar com o meu Pai. Ele me criou para me relacionar com Ele e para me dar amor e autoridade. Você tem sido roubado por Ele? Você tem sido assaltado todos os dias? Sabe de uma coisa? Eu preciso confiar que Jesus realmente é o meu bom pastor. Sabe quando a gente dá voz para esses assaltantes da nossa vida? Quando a gente deixa de acreditar que Jesus é o pastor. E quando Ele deixa de ser o meu pastor, aí eu começo a dar ouvido para qualquer coisa. Então, o terceiro ponto é... A primeira que eu falei é a respeito de intimidade e santidade. E o terceiro ponto, eu preciso resgatar a autoridade que o Senhor então colocou nas minhas mãos. Eu preciso ser maduro e habilitado para isso. Mas eu preciso de uma medida de obediência para chegar nesse lugar. É necessário que a obediência minha seja a tal ponto aonde o Senhor pode dizer: você é obediente, eu posso te dar autoridade. Nós precisamos então resgatar a autoridade, vivendo debaixo de santidade e debaixo da voz do Senhor. A obediência vem do reconhecimento de quem Deus é. E isso é intimidade. Sabe por quê? Porque você não obedece quem você não conhece. Chega um cara ali na rua e fala: ei, eu quero que você faça isso. Eu falei: eu não. Agora você obedece teu pai, aquele que te criou. Porque a obediência vem com quem conhece. Sabe por que Jesus pode pedir muitas coisas para quem é filho dele, para quem é obediente? Porque ele sabe: esse filho vai responder aquilo que eu quero. Agora pega um cristão imaturo que está crescendo na fé, que não correspondeu a nenhum nível de obediência. Ele não pode pedir nada, porque ele sabe: ele não vai me obedecer. Deus pede muito para aquele que já é maduro. O nível de obediência ele muda conforme você vai crescendo em maturidade no Senhor. E conforme você vai crescendo nisso, conforme você vai crescendo na disciplina da sua vida de oração. E eu mandei um vídeo essa semana no grupo lá da igreja dizendo: é necessário que a gente tenha disciplina na nossa vida de oração. Mesmo que nada sobrenatural aconteça, ainda assim eu tenho que orar. Ainda assim eu tenho que buscar ter uma vida de oração, de leitura da palavra. Eu preciso crescer. Porque sabe quem está esperando algo sobrenatural acontecer dentro do quarto no secreto? São meninos, são crianças que vivem de experiências. E
fala, se eu tiver uma experiência sobrenatural, é porque Jesus veio. Se eu chorei, é porque Jesus veio. Sabe que na maioria das vezes que eu estou no meu quarto, lá orando, sabe o que acontece? Nada. Eu leio a Bíblia. E eu compreendo o que Jesus está dizendo através da palavra. Eu não preciso de um arrepio, eu não preciso chorar, por mais que isso aconteça algumas vezes. Isso se chama permanecer, mesmo quando os meus olhos não estão vendo nada. Eu ainda continuo em disciplina, amando ao Senhor, tendo a cultura de orar, de buscar Ele todos os dias. E aí Ele começa a separar os meninos dos adultos. Esse aqui eu posso contar, porque esse aqui está sendo obediente mesmo quando não está sentindo nada. Eu não fui chamado para sentir, eu fui chamado para crer. Eu fui chamado para continuar mesmo quando eu não estou vendo nada. É maravilhoso, cara, pegar um crente recém-convertido. Vou usar o exemplo do Otávio aqui. Eu lembro que no comecinho ele falava, cara, eu estou lendo Atos, nossa, você não sabe o que aconteceu? Eu falo, sei. Estou ligado o que aconteceu. Sabe aquelas experiências? E eu não estou dizendo que quando você fica velho você não tem mais. Tem experiências, mas são experiências mais maduras. Não estou te criticando, cara. Vai, que você está... Eu estou dizendo que chega uma hora que você precisa crescer. O teu pai não precisa estar toda hora do teu lado te dizendo, ó, eu estou aqui, ó, eu estou aqui, eu vou te segurar, hein, eu vou te segurar, ó, tá tudo bem, eu estou aqui. Você sabe que ele está. E aí ele começa a dizer, esse meu filho é obediente na sua disciplina espiritual. A obediência não é você fazer o que você quer. A obediência é fazer o que Deus pede para fazer. Sabe de um homem que foi escolhido para ser obediente, mas não foi? Saul. Ele diz, eu estou te entregando o governo, e quando ele vai travar uma batalha, e Deus diz, eu quero que você faça isso através de Samuel. E ele diz assim, não Deus, espera aí, eu sei fazer uma coisa muito melhor. Deus diz através de Samuel, fala, Saul, mata tudo, não deixa nada. Saul disse, não, vamos pegar o que é bom. Vamos voltar aqui um negocinho, a gente traz um negócio, vai ser bom. Saul foi eficiente, mas não foi eficaz. Deus quer que você seja eficaz na obediência. Se Ele está te dizendo que é assim, é assim. Se Ele está te dizendo que vai ser assim, vai ser assim. E você fala o quê? Senhor, eu te obedeço. Está disposto a obedecer ao Senhor, mesmo quando você acha que tem um jeito melhor de fazer alguma coisa? Sansão achava que brincar com o pecado diante da autoridade que ele ganhou de Deus, estava tudo certo. Ele disse, olha Senhor, como eu sei usar minha força. Olha como eu mato um leão. E Deus disse para ele, você não pode tocar nada que é morto. Sansão mata um leão, encontra o mel lá dentro, ele come o mel diante do corpo morto daquele leão. Sansão estava dizendo para Deus, o jeito que você falou que tem que ser, não é o jeito que eu acho que tem que ser. Será que só Sansão e Saul é assim? E às vezes a gente não é não, né? Não, a gente não. Saul foi tirado do reinado no momento que ele desobedece. Sansão perdeu seu chamado. Deus te deu algo nas suas mãos, mas você precisa tomar escolhas que vão mudar o rumo daquilo que Deus te chamou para fazer. A responsabilidade está sobre você. O resultado daqueles que não fazem a vontade de Deus sempre é ruim. Porque Deus é ruim? Não. Porque você tomou escolhas ruins. Porque você tomou a decisão ruim. Porque você tomou um caminho alternativo. E a obediência nos leva a um lugar de realização. E a obediência pode ser mais difícil, mas ainda assim é a melhor escolha. A obediência é um caminho difícil, mas ainda assim é a melhor escolha. Sabe, tinha um jovem na Bíblia chamado Timóteo, que escolheu o caminho mais difícil para obedecer ao Senhor.
A Bíblia conta que Timóteo não precisava ser circuncidado. Ele não precisava. Paulo diz assim: Timóteo, tá tudo bem, você vai caminhar comigo, você não precisa ser circuncidado. Tá tudo certo, você é grego. Mas chega um momento que eles vão começar a pregar numa região. E cara, olha o que acontece. Timóteo diz: eu vou me circuncidar por causa desse povo. Eu escolho esse caminho da obediência e eu vou fazer aquilo que fizer. Ei, meu irmão, cara, Timóteo não era uma criança, cara. Timóteo era um adulto, cara. A circuncisão era uma coisa dura, difícil. E sabe que na caminhada, olha o que acontecia. Olha o nível de autoridade que Timóteo começa a ter. Quando Paulo começa a caminhar junto com Timóteo, ele diz que aqueles que andavam iam ouvir o que Timóteo e Paulo tinham para falar. Timóteo se retirava junto com Paulo e mostrava que foi circuncidado. Mostrar a intimidade dele, da obediência dele. Ele não podia só dizer: cara, eu fui, confia. Eles diziam: não, eu quero ver se você foi mesmo circuncidado. Eu quero provar mesmo se você foi circuncidado para te ouvir. E Timóteo foi. E ele chega lá, ele diz: eu vou passar por esse lugar. Sabe como que é o nome disso? Processo. Processo. Porque Timóteo não precisava passar por isso, mas ele diz: eu preciso passar pelo processo para que gere autoridade. Você está disposto a ser circuncidado para ter autoridade? Você está disposto a expor aquilo que você precisa expor para ganhar autoridade em Jesus? Será que a gente está disposto a andar nesse lugar de autoridade de alguém que é obediente? Ou eu vou sempre escolher o caminho mais fácil, aquilo que não vai me custar nada? Não era necessário, não era justo aquilo acontecer com Timóteo, mas ele disse: eu vou fazer isso. Os lugares aonde Deus tem autoridade são lugares que Ele quer te levar para passar. Você fala: meu, eu estou passando por um lugar aqui que eu falo: cara, pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Me conta, mas daí depois eu vou dizer: faz parte do processo. Às vezes você quer resposta no meio do processo, eu vou falar: eu não sei. Vai perguntar para Deus. Eu não sei. Por quê? Porque eu não tenho todas as respostas. Não é porque eu sou pastor que Deus tem uma comunicação diferente comigo, não. Deus quer intimidade com você. E se está difícil passar pelo processo, pergunta para Ele. E fala: Deus, como eu faço para passar por esse lugar? Porque você vai passar. E enquanto você estiver passando, você vai ganhando autoridade para vencer essas coisas. Quando Paulo e Silas, sabe aonde que eles ganham talvez uma das maiores autoridades? Quando eles estão presos. Os guardas naquele momento eram a maior autoridade diante de Paulo e Silas. Prenderam ele, amarraram eles. E naquele lugar, quando estavam presos, passando pelo processo, Deus demonstra quem tem autoridade naquele lugar. Paulo e Silas se levantam para adorar ao Senhor. E no momento que eles estão adorando, as cadeias se quebram. Agora me diz, quem estava preso naquele lugar? Paulo e Silas ou aqueles homens que estavam aprisionando eles? Quem precisava de libertação, Paulo e Silas ou aqueles homens que estavam naquele lugar? Deus te leva para alguns lugares para achar que você está sendo aprisionado, para libertar você e você entender o processo, para ajudar a libertar outras pessoas. Porque no momento que aquele carcereiro vê aquilo, quando ele abre os olhos e vê Paulo e Silas soltos, libertos, ele fala: eu vou enfiar a espada em mim, vou me matar porque vocês foram livres. Paulo e Silas dizem: não, nós estamos aqui, fica tranquilo. E o carcereiro diz: como eu faço
para aceitar esse Jesus que vocês vivem? Como eu faço para mesmo quando eu estiver preso eu ainda me sinta livre? Como eu faço para sair desse cativeiro que eu me enfiei? Como que eu faço para adorar nesse lugar que eu acho que eu estou preso? Sabe, às vezes você acha que está livre, mas está vivendo uma prisão. E às vezes a situação que você está vivendo é como Paulo e Silas, preso, mas sabendo que está preso diante daqueles que não têm autoridade nenhuma. O que você precisa é se posicionar e olhar qual é a situação que você está vivendo. Pergunta para Deus: Deus, é um processo? Deus, o que eu estou vivendo aqui é um processo. O que eu preciso passar e o que eu preciso aprender. Mas sabe de uma coisa que você precisa aprender? A adorar. Sabe por quê? Porque Paulo e Silas não brigaram para ter autoridade. Eles não discutiram com o carcereiro que estava ali do lado, prendendo eles, e fala: eu tenho autoridade, você não tem autoridade sobre mim. Sabe quando você começa a brigar? Eu que sei mais que você não sabe. A gente briga às vezes, né? Para ser maior que alguém. Cara, Paulo e Silas em situação de humildade, eles não brigaram pela situação para dizer que estavam presos ou para sair daquele lugar. Paulo e Silas se calam diante dos homens, mas abriram a boca diante de Deus, que tinha toda a autoridade para tirar eles daquele lugar. Deus tinha autoridade para tirar eles daquele lugar. Às vezes você está brigando com os homens à sua volta. As situações que estão acontecendo na sua volta, você fala: cara, está sendo injusto. Você está fazendo coisa errada com a minha vida, isso. Esquece. E para de brigar com pessoas. Começa a adorar a Jesus. Começa a atrair a presença do Espírito Santo. E quando você atrair a presença do Espírito Santo, as correntes se caem. Você se torna livre. Todo aquele que adora se torna livre. O que o diabo não quer que você saiba é que você tem autoridade no nome de Jesus. Enquanto ele permanecer te intimidando, você vai sempre ter medo de combater aquilo que ele está te falando. A arma de Satanás é tentar te intimidar para te parar. Agora, a gente precisa aprender de uma vez por todas com Paulo e Silas. E dizer: Senhor, eu vou adorar. E quando eu adorar, a intimidação vai ter que sair. O medo vai ter que ir embora. Os problemas vão ter que sair. Aquilo que está me aprisionando não é uma cadeia de verdade. Sabe? O que Satanás quer destruir de você é o seu nível de santidade e intimidade. Se eliminar você nisso, você não vai chegar no nível da obediência e você vai se tornar fraco. Homens posicionados em Jesus governam bem aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos e dão ordem ao mundo espiritual sem medo, na autoridade do nome de Jesus. Isso é viver um processo de libertação. É saber quem você é em Deus, qual é a sua origem, qual é a sua identidade, o que você nasceu para fazer. E ninguém pode assaltar a sua vida. Ninguém. Eu quero terminar aqui minha mensagem, eu não quero me estender hoje. A gente quer muito viver, fala: cara, pastor, eu não consigo orar. Eu não consigo ter uma disciplina de vida de oração. Eu não consigo viver em santidade. Eu não consigo continuar buscando Jesus. Porque, sabe, eu vivo de uma experiência e depois eu recaio. Eu não consigo. Eu preciso de ajuda.
A gente tem 2 grupos aqui hoje, talvez um que precisa entrar num lugar de santidade e parar de ser assaltado pelas mentiras, parar de ser roubado, começar a pensar o que tem assaltado a minha vida, de deixar de ter intimidade com Jesus, o que tem roubado o meu coração, o que o mundo tem me oferecido a ponto de eu desistir de uma vida com Jesus. E talvez alguns nem sabem, mas precisam ser libertos. Talvez você nem saiba e fala assim: cara, eu já perdi minha identidade há tanto tempo. Mas você foi por tanto tempo assaltado que você já começou a acreditar no que você é, nessa mentira. E você precisa voltar à origem. Você precisa voltar para aquele lugar de viver com Jesus, aonde Ele te chama pelo nome, o pastor te chama pelo nome. Eu queria orar com você, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Todos fechem seus olhos. Eu não sei como que você chegou aqui, ou se talvez você não entendeu que a gente está fazendo uma mensagem a respeito de um processo de cura, de libertação da sua vida, de autoridade no nome de Jesus. Nada pode resistir à luz de Jesus nesse lugar. Todas as trevas se vão. Enquanto o Lucas ministra uma canção, eu quero que você, se quiser, e eu espero que você queira, uma oração. Se você entende que você tem sido roubado, assaltado na sua vida com Deus. Se você fala: cara, eu preciso, pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus por completo, eu preciso fazer isso. Se você precisa que a luz de Cristo brilhe em você, se você não quer ser mais roubado no seu dia a dia, esse é o momento que eu quero orar com você. Eu quero que você seja totalmente liberto, que as cadeias se quebrem. Toda a resistência de Satanás, ele é quebrada agora em nome de Jesus. Enquanto o Lucas ministra essa canção, se você quiser ficar de pé e vir até aqui na frente, se você sente que você precisa ser liberto, é o momento onde você precisa se render. Todas as forças que ainda tentam resistir, todas as mentiras. Eu queria que a Gil e o Du só orassem hoje com as pessoas. Eu não quero que você ore com ninguém, eu quero que você comece a pensar em você. Eu preciso viver um processo de arrependimento. Eu preciso chegar num lugar onde eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto daqueles pecados que insistem ainda em bater na minha vida e bater na minha janela e eu dar voz para eles. Eu preciso ser liberto dessas coisas. Sabe, às vezes você precisa ser liberto mesmo de espíritos demoníacos, sim. Mas às vezes você precisa ser liberto de você mesmo. Então não perca a oportunidade se você precisa dessa libertação. As pessoas estão aqui com os olhos fechados. Esse é o seu momento. Não perca a oportunidade de ser livre e deixar Deus te chamar de novo pelo nome. Ei, eu quero te chamar pelo nome. Eu sou o teu pastor, eu não invado pela janela, eu entro pela porta. Eu estou à porta e bato e quero entrar e quero te tocar. Tu és o rei e ninguém pode mudar. Enquanto isso, Jesus começa a passar no nosso meio e Ele diz que os sinais acompanharão. És o leão
Deus, enquanto nós adoramos ao Senhor e invocamos o Teu nome, Jesus, eu oro, Jesus, para que haja libertação nesse lugar. Nenhuma treva vai permanecer aqui, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Ninguém pode Todas as trevas se vão. Mudar. És o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, as barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, as barreiras se vão, por causa da tua luz. E Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. E Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge. Ruja nesse lugar, Jesus, Senhor. Claro e tão claro, e o teu brilho é maior. Claro, tão claro, e o teu brilho é maior. Claro, tão claro, e o teu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. E Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Nós vamos terminar esse momento. Se você puder cantar junto com o Lucas. Ele é a estrela da manhã, Ele é o leão da tribo de Judá. Com toda a força que você tiver, se você entende que é isso que Ele é, Ele é a estrela da manhã que brilha. Ele é a estrela da manhã. E tudo aquilo que não é dele vai ter que sair. Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Sim, Senhor. Sim, Senhor.
Tu és a estrela, Tu és a luz que brilha. Onde a Tua luz brilha, não há trevas, Senhor. Onde a Tua luz brilha, onde o Senhor ruge, não há prisão, Pai. A libertação completa, Jesus. Por onde o Senhor passa, a libertação completa. E Deus, nós damos uma voz de comando sobre essa igreja. Ninguém mais será assaltado, em nome de Jesus. O Senhor é o bom pastor, e o Senhor bate na porta, e o Senhor está chamando, o Senhor está pedindo entrada, em nome de Jesus. Que essa igreja abra a porta para o Senhor entrar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche as janelas e abram suas portas para Jesus. Fechem suas janelas e abram suas portas para Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes da gente terminar, nós vamos ceiar hoje. 1 Coríntios, capítulo 11. Pode chamar as crianças lá? Está liberado já? Você pode chamar as crianças então para a gente ceiar junto. 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor e sim para pior. Deixa eu ler a partir do versículo 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, essa é a nova aliança no meu sangue, fazei tudo isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A gente sempre gosta de falar que não há separação e dizer: olha, você pode, você não pode beber. Você pode comer porque você é santo. A gente diz que o convite da ceia é para todos. A gente sempre costuma dizer que nem Judas foi tirado da ceia. Se Judas, sendo traidor e sabendo que Jesus sabia que ele era traidor, Jesus ainda permitiu que ele ceiasse junto com ele. Quem sou eu para dizer se você pode ou não ceiar? Mas a mesma Bíblia que nós lemos, que diz que não havia separação entre homens para dizer quem podia e quem não podia, quem era digno e quem não era digno, a mesma Bíblia diz: examine o homem a você mesmo. Quando nós lemos o capítulo de Atos, capítulo 19, e falava sobre homens que estavam ambulantes, ele estava falando sobre homens que não faziam parte do corpo. E não o corpo de uma igreja física, mas o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, é o que importa. E se você entende que você está conectado com o corpo de Cristo, você é convidado a ceiar nesse momento. Então eu queria pedir para o Jonathan e a Raíssa: podem vir aqui na frente, vocês dois?